Bom dia, gente. Tudo bem? A palavra de hoje tem um alicerce na ciência humana, psicológica e também um alicerce na ciência da arte, né? E juntando todas as ciências, as artes cênicas, com a ciência do psicológico do humano, mais a ciência natural, fazendo uma unificação dessas ciências, a gente pode ter uma conversa para imbuir o pensamento humano de curiosidade, de interesse, de construção das suas próprias táticas de ação para o momento que nós estamos vivendo. Então eu quero falar hoje a respeito de estratégia e de condução de ideologias, bem como de massas, sejam pequenos coletivos ou uma governança de nação. A gente está vendo aí uma moda que se instalou entre todos, comportamental, uma moda comportamental, psicológica, de style, alicerçada no Peaky Blinders, que nada mais é que uma conduta, um grupo, uma família que consegue feitos inacreditáveis financeiros através da força do crime e alicerçado numa união em valores espirituais, numa união muito grande para a conquista de seus objetivos. Muito bem, não é uma ficção, é baseado numa história real, Peaky Blinders. Acontece que a gente tem uma tendência e adoração pelo lado obscuro que a história traz. Por quê? Porque somos por natureza, temos por natureza a irreverência, a quebra de padrões sociais e uma atração pelo proibido. Por muitos e muitos anos sermos condicionados a um formato que a natureza instintiva do homem de querer sempre mais nunca se adaptou. Os desejos dos homens vão se tornando cada vez maiores. Então, a gente se afeiçoa pelo proibido, porque através do proibido se consegue mais rápido e chegar mais longe. Então, pegamos o modelo Peaky Blinders, introduzimos na sociedade aquilo, suas vestimentas, sua ideia de coletivo, de lealdade, de estratégia e, infelizmente, até de violência e de exploração e crimes. Mas não analisamos profundamente o que de fato há de extraordinário nesse movimento, porque tudo tem o lado positivo e negativo. Nós não tiramos o que há de positivo e transformamos numa coisa grandiosa positiva. A gente vai lá e copia. Nada se cria, tudo se copia. Mas se for para a gente tirar uma concepção de ideologia,
uma concepção de estratégia a respeito de mover-nos como massa, como coletivo, como grupo para a sobrevivência, aí eu vou dizer para vocês que tem que estudar o Poderoso Chefão. Porque aqui há um conteúdo de inteligência dentro da obscuridade, dentro do ilícito. Há muita luz intelectual, funcional, para a construção de estratégia e liderança de massa e de coletivos. E por que que eu estou usando o Poderoso Chefão? É máfia, é crime. Porque na Terra não é a luz que impera, é o obscuro. Portanto, você tem que aprender com o obscuro para fazer validar a luz. Você tem que tirar aquilo que o obscuro usa e usou até hoje para vencer contra eles mesmos. É isso que o mestre faz. Portanto, se você for estudar o Poderoso Chefão, você vai encontrar uma inteligência impessoal de estratégia para atravessar os piores inimigos, as maiores ameaças de morte, numa elegância e num total desapego ao ego, a supervalorização de si e orgulho nenhum. Sim, muita violência na hora de castigar o erro, mas antes de castigar o erro, se agrada muito o inimigo. Só mata e só usa o castigo feroz quando não há mais jeito. Sempre se evita ao máximo a necessidade da violência. Tem um episódio maravilhoso que quando Don Corleone perde uma parada, um negócio para o seu inimigo e ele se torna então chefe de tudo e ele se vê encurralado, ele vai lá, descobre a bebida preferida do líder do outro bando, da outra máfia, compra toda a bebida que há no mercado, deixa o líder sem a bebida que ama e depois de 2 dias ele manda de presente e compra a amizade de volta e compra a paz. E aceita ficar em segundo plano em parceria com o inimigo. Ao invés de sair matando todo mundo, ele se une agradando. É por isso que Don Corleone morre de velho, sentadinho numa poltrona na praça, sozinho. Porque usa a inteligência, não o ego, não a violência, não o orgulho, não a soberba. Já o nosso querido Shelby, do Peaky Blinders, morreu de forma diferente. A família toda enforcada. Então, a gente já sabe que os clássicos são uma melhor matéria de estudo para estratégias eficientes.
Então aqui, nesse maravilhoso filme, você vai encontrar uma série de padrões de pensamento, de liderança, de comportamento, de sobrevivência. E sobrevivência dentro do universo mais pesado, violento que você puder imaginar. E o líder morreu de velho em sua casa, tranquilamente, na varanda. Por quê? Assista. Então, se for para nós nos inspirarmos na arte para condução, que a gente saiba transformar aquilo em luz. Se na Terra predomina a força material, a força obscura, predomina a morte, a dor, o sofrimento, a maldade, vamos aprender como as pessoas utilizam isso e vamos usar essa mesma ferramenta, só que com um poder enorme de amor, de compaixão e de patriotismo. Vamos usar as mesmas armas com outra intenção, outra inflamação. Não é a inflamação de ódio, é a inflamação do Espírito Santo. O coração também está inflamado do Espírito Santo. Não tem ódio, não tem raiva, nem desejo de matar, nem destruir ninguém. Tem uma sabedoria que conversa, que agrada, que joga junto, que aceita ser até inferior. Para quê? Para ter jogo e não para empatar. Uma hora você ganha, outra hora eu. Agora, se um time ganhar para sempre e comprar todo mundo para estar ganhando para sempre, uma hora esse time morre. Que uma hora uma liderança vai lá e cansa disso, dessa supremacia, como a gente está vendo aí em países que, por quê? Por que que chega porque para sempre fica lá um líder, ele fica se renovando lá. Ou então um líder que chega ao topo e não consegue fazer nada. Isso gera ódio, isso gera... Então a gente tem que começar a saber se articular. A palavra de hoje é essa.